2 Coríntios, capítulo 3, deixa eu ver se eu confirmar isso mesmo. Deixa eu ver aqui, é 2 Coríntios, capítulo 3, de 7 a 8. Vamos estar lendo aqui a minha versão, a versão transformadora. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos ler, vamos ficar de pé, amados. Você pode ler na sua Bíblia ou você pode acompanhar conosco aqui. Eu agradeço a Deus porque Deus confirmou, né, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, pelo que a Silvinha trouxe aqui na hora da oferta. Nós vamos estar falando somente um pouquinho sobre isso também, estendendo aquilo o que ela disse aqui. Paulo diz assim, na sua segunda carta, exortando aos irmãos que estavam na cidade de Corinto, ele fala assim, o antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiram olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto. Ainda que esse brilho já estivesse se desvanendo, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema, que traz condenação, era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Até o 18, tá? Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por este véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, os quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Bendito Deus, nós queremos agradecer, Senhor Deus, por essa aliança gloriosa, poderosa, que realmente trouxe um efeito, Senhor Deus, que atendeu o Teu desejo, o Teu objetivo. Essa nova aliança, Senhor, em que nós nos encontramos em Cristo, ela veio com a proposta, Senhor, de tornar-nos, Senhor Deus, verdadeiramente filhos Teus pela obediência. Resgatar no homem perdido, no homem cheio de pecado, no homem desobediente, no homem que realmente se volta em obedecer ao Senhor, que guarda as suas leis e tem prazer de cumpri-las, porque veio daquele que é o seu Criador, daquele que ele sente que é amado, e daquele que demonstrou na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, este amor, dando-nos prova que verdadeiramente Ele nos deseja e nos perdoa. Por isso, Senhor, nesta noite, queremos, ó Deus, estar compartilhando, Senhor Deus, e fazendo comparações
com aquilo que o Senhor usou para que pudesse ser um trampolim, uma plataforma para levar, Senhor Deus, ao conhecimento da humanidade, o teu amor, fazendo comparações, ó Deus, daquilo que o homem se garantia, se fazia valer, mas que não é por obras humanas, mas sim é pura e unicamente pelo teu amor, através de Cristo Jesus. E nós estamos aqui esta noite para celebrar, Senhor, celebrar essa aliança, celebrar, Senhor Deus, com muita alegria, embora, Senhor, a morte de Cristo tenha ocorrido por causa dos nossos pecados, embora o Senhor Jesus foi para a cruz por causa dos nossos erros, das nossas transgressões, mas, Senhor Deus, nos alegramos, porque o Senhor venceu tudo isso, venceu a morte, ressuscitou, e hoje podemos ter a certeza, a garantia, a esperança, que verdadeiramente também, como Ele ressuscitou, ressuscitaremos para viver eternamente ao Teu lado. Assim abençoa-nos, Senhor Deus, abençoe cada coração que está aqui essa noite, cada mente, para a compreensão das verdades espirituais. É que eu te peço, agradecido no nome santo e precioso daquele que é o amado da nossa alma, Jesus. Amém? Poder assentar, amados. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, para que eu pudesse estar compartilhando com os irmãos. E a minha palavra, queridos, eu, como já falei, a minha característica de mensagem é muito doutrinária. Eu gosto muito de estar trazendo a doutrina, a verdade, o que a palavra ensina, de maneira nenhuma, não falando que as outras mensagens não ensinam, não é isso não, por favor, tá? Não me entendam mal. Mas a doutrina diretamente falada, eu gosto muito, porque ela traz um confronto, uma postura da nossa parte, e realmente a palavra de Deus, ela existe, ela foi criada para que pudéssemos ficar no caminho com Deus, no caminho que leva a Deus, no caminho realmente que o final desse caminho é a vida eterna. Salvação é aquele momento, é aquele ato, aquela realidade que recebemos da parte de Deus quando entendemos o seu amor e compreendemos isso e nos entregamos, arrependendo dos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Jesus, e aí nós recebemos perdão daquele momento, toda a nossa vida para trás, daquele momento para trás, toda a nossa história de pecado, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, naquele instante que nós verdadeiramente decidimos entregar o governo da nossa vida nas mãos de Deus, é apagado, é esquecido. Deus não se lembra mais, acabou, apagou, Deus não leva em conta, acabou. Nada mais desses pecados vão influenciar a minha nova vida. Porém, a gente sabe, e a gente convive com isso, talvez muitos ainda façam uma ponte da velha vida com a nova vida, e é isso que por vezes trazem muitas situações, ainda de sofrimento, de luta, de dificuldades, de falta de entendimento, de desânimo, porque as pessoas muitas vezes esquecem, estão apegados, àquela velha vida. É o que nós acabamos de ler aqui agora. Muitas vezes ficamos apegados ao velho, ao que aconteceu, a normas do passado, a situações ocorridas, quando na realidade, queridos, nós devemos olhar para frente, o futuro, aquilo que Cristo conquistou para nós. E uma das maiores dificuldades para um judeu era exatamente isso, era abandonar algo que era tão enraizado, tão construído de forma humana, tão protocolado de uma maneira, humanamente falando, com regras, com normas, com práticas, com adereços humanos, que eles tiveram dificuldade de viver o novo, a nova aliança. Aquilo que era tão óbvio, tão fácil, aquilo, a lei do passado, as leis do passado, o que as leis de Moisés apontavam para algo mais excelente, aquilo não era excelente. A lei, como nós lemos, ela trazia medo,
ela trazia morte. Por quê? Porque a lei, ela nunca salvou ninguém, ela nunca redimiu ninguém, muito pelo contrário, ela apontava os erros da humanidade, dos seres humanos. Ela mostrava o que Deus reprovava na humanidade. A lei, o seu poder nunca foi para redimir ninguém. Muito pelo contrário, ela acentuava, ela aguçava ainda o pecado. Por quê? Porque trazia consciência dos pecados que desagradavam a Deus na vida do homem. E isso foi importante, foi necessário, porque isso intencionalmente de Deus foi para que aguçasse em Israel o desejo de algo realmente transformador, libertador. E Israel não entendeu quando Cristo veio. Cegos, coração endurecido, continuaram apegados a essas coisas do passado. E uma das coisas que Paulo explica, ele mostra na sua carta, nesse texto da carta, ele fala exatamente da glória que foi manifesta naquele momento lá no Sinai, quando Deus trouxe as leis, essas mesmas leis. É interessante quando ele traz as leis para que o homem tomasse conhecimento do que agradava ou não a Deus, e essas leis vieram marcadas por uma glória de Deus, que todos viam no rosto de Moisés. No rosto de Moisés. Mas essa glória, queridos, ela desvanecia, ela acabava, ela diminuía o efeito. E muitas vezes Moisés, para poder prolongar, não sei com que intenção, mas ele usava um véu, para que as pessoas não pudessem ver que a glória já havia se desvanecido, já havia acabado, não existia mais brilho no rosto de Moisés. Bem diferente dessa nova aliança, que a glória de Deus permanece. Mas vamos, esse momento, queridos, da ceia do Senhor, ela veio exatamente para que pudéssemos estar fazendo uma avaliação, saber a grande diferença entre a velha aliança e a nova aliança, sobre os efeitos de um pacto que Deus havia feito com o homem lá atrás, mas que não trouxe os resultados esperados por Deus, e agora a nova aliança, que proporciona ao homem a oportunidade de se encontrar da forma, do jeito, da maneira que Deus sempre idealizou para o ser humano, em Cristo Jesus. Então eu separei aqui algumas coisas, para que a gente pudesse, a ceia do Senhor da aliança, né? A mesa da ceia, celebra a transição, descrita por Paulo, a passagem da antiga aliança para a nova aliança, o sangue de compromisso. Não viemos apenas lembrar de uma morte, mas selar nossa fidelidade ao Rei. A pergunta central: que tipo de glória estamos carregando hoje? A glória passageira da religiosidade ou a glória permanente de Cristo? Isso é uma coisa muito interessante, a gente precisa analisar isso. Eu senti da parte de Deus, nós podemos estar falando, conversando acerca disso, porque, queridos, isso é algo muito sério. Quantas vezes nós estamos com um véu em nosso rosto, mesmo estando na nova aliança? Que véu seria esse? Quantas vezes nós, amados, estamos escondendo uma realidade que talvez tenhamos vergonha de expor, talvez não queremos expor, uma situação que realmente vai nos defraudar, vai nos denunciar, como pessoas que gostaríamos de ser e não conseguimos ser. Aqui na igreja, quando nós chegamos, todo mundo é crente, né? Todo mundo é fiel, todo mundo está alegre, todo mundo. Mas quantas vezes, queridos, nós chegamos aqui com um véu em nosso rosto? Algo que esconde uma verdade, algo que esconde algo que não compartilhamos, o que talvez tenhamos vergonha, como já falei.
talvez seja algo que não conseguimos superar, talvez seja algo que não conseguimos lidar, porque dói, porque constrange, porque sentimos complexos, sentimos inferiorizados. Quantas coisas que carregamos, queridos, e que escondemos com um véu, quando na realidade não estamos conseguindo demonstrar a glória de Deus, o poder da nova aliança agindo em nós mesmos para nos transformar em uma pessoa semelhante a Cristo. E isso se dá porque muitas vezes estamos mantendo um ciclo, mantendo uma informação, mantendo algo que nos prende ao passado, nos prende a um comportamento, a uma velha aliança. A comparação que Paulo faz é exatamente para que aqueles judeus que estavam vivendo ali em Corinto, eles entendiam muito bem do que Paulo estava se referindo. Aquela glória, queridos, que foi dada porque Moisés tivera o contato direto com Deus no monte, falando com o Senhor na presença de Deus. Eu quero chamar a atenção de todos vocês para uma realidade. Moisés ficou 40 dias no monte, subia de período em período para falar com o Senhor, e todas as vezes que ele subia e falava com o Senhor, ele descia com o seu rosto brilhando, algo extraordinário que assustava e apavorava os judeus, e ele botava o rosto, botava um véu. O problema não era usar o véu para ofuscar o brilho, o problema era usar o véu para intencionar que a glória ainda estava presente, que a glória ainda estava atuando. E é uma coisa interessante, amados, porque se Moisés, que estava na presença de Deus, o seu rosto, mas somente o seu rosto brilhava. Você já parou para imaginar, lendo esse texto, será que o Espírito consegue trazer a você o entendimento, a compreensão, que hoje o próprio Deus habita em você, e a glória dele está continuamente na sua vida? O seu rosto pode não brilhar como holofote, pode de repente não resplandecer como era o caso de Moisés, mas querido, muito maior é esta glória que está presente na sua vida, porque ela é eterna, ela não desvanece, ela não enfraquece, ela está presente, a glória de Deus é presente na sua vida. Nós é que temos que agora, muito pelo contrário, não usar o véu, que vai ofuscar essa glória, mas realmente estarmos de cara limpa, com expressões que venham revelar esta glória dentro de nós. E o que acontece hoje? Muitos estão usando um véu de engano, e que estão ofuscando, querido, essa glória que vem do interior. A glória que está presente na sua vida é para ser refletida. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, seu casamento não é perfeito, meu casamento não é perfeito, entendam isso. Mas nós estamos à busca, à procura, queridos, de obediência a Deus em todos os segmentos. E essa é a intenção de Deus. Esse é o propósito da glória de Deus estar presente dentro de nós. A busca incansável para nos tornarmos a semelhança do Cristo, do verdadeiro Filho de Deus. Porque fomos comprados com esses objetivos, para nos tornar filhos de Deus. Eu coloquei aqui uma frase. Moisés subia ao monte para refletir a glória de Deus em seu rosto. Cristo subiu ao monte para colocar a glória de Deus dentro de nós. Olha que coisa bem impactante, que frase impactante. Moisés subia e tinha o seu rosto cheio da glória. Para ele, embora aquilo provocasse impacto,
mas é para Ele. Mas Cristo, quando sobe ao monte, foi para introduzir essa mesma glória, agora, dentro de cada um de nós. Você pode dar um amém? Você pode dar um glória a Deus? Você está entendendo, igreja? Será que eu estou conseguindo me fazer entender? Estou me conseguindo fazer entender? Eu acho que os irmãos não estão entendidos. Tem alguém triste aqui porque o Brasil perdeu? Talvez você está tão triste aí porque erraram o gol, erraram o passe, erraram um monte de coisa, está triste, não está nem pensando, não, meu Deus, como é que pode? Fica ligado, queridos, porque Deus quer trazer algo ao seu coração essa noite. Deus quer te revelar algo profundo para que você saia dessa noite, não da mesma forma que você entrou, mas preparado para algo grande que Ele quer fazer com essa igreja na sua vida. A outra coisa, queridos, que nós podemos perceber em tudo isso, que nós observamos aqui com essas mudanças, essas transformações, nós podemos, Cristo em nós, uma nova aliança celebrada na ceia, a glória interna, o Espírito Santo habita e brilha de dentro para fora, a glória permanente, sem barreira, não desvanece, olhamos de rosto descoberto, gera aproximação, temos livre acesso a Deus com ousadia, ministério de justificação e crescimento, a graça traz vida, somos transformados de glória em glória. O objetivo da glória de Deus é promover isso na nossa vida. O motivo da glória, da presença dessa glória em nós, é para trazer os resultados esperados por Deus na vida de todo aquele que tem essa glória. Você recebeu a glória, meu amado. E o que você vai fazer com essa glória? O que você vai fazer com essa glória que está dentro de você? Você vai permitir de rosto limpo essa glória seja refletida aos que estão ao seu redor? Ou se de alguma maneira você vai usar um véu de engano, um véu que talvez esconda essa glória e as pessoas não consigam ver. Eu não sei quantos aqui já experimentaram o testemunho de alguém, de chegar para você e dizer assim, você tem algo diferente. Talvez, não sei quantos aqui já ouviram serem confrontados, diante da sua fala, ou diante do seu agir, perguntar assim, você é crente, não é crente? Por que as pessoas observam isso? Por que as pessoas fazem esse comentário? Você é crente, não é crente? Ah, não, você é crente. Com certeza você é um cristão. Por quê? Porque, queridos, essa glória presente na vida de todo aquele que deixa transparecer, ele não precisa falar, eu sou crente, tá? Eu frequento a Igreja Batista Renovada, não precisa, eu sou batizado com o Espírito Santo, não precisa falar nada disso, ele não precisa agir dessa forma. As atitudes que ele toma, o seu modo de falar, o seu modo de agir, denunciam que ele tem algo diferente. Algo que não consegue ser visto na vida de outro. E isso é a presença de Cristo na sua vida. Se você que está aqui, meu amado, e você nunca viveu essa experiência, eu acho que está na hora de você mudar, de repente, em algum comportamento, em alguma atitude, alguma forma daqueles que estão ao seu redor, para que essa glória seja vista por todos. Enquanto Moisés não permitia que essa glória fosse vista porque trazia medo, pavor, como nós lemos no texto, a glória de Cristo na sua vida, ela gera esperança, ela gera vida, ela gera atração, ela gera desejo das pessoas que estão ao seu redor. Mas nós precisamos trabalhar, Cristo, precisamos trabalhar em nós. Moisés usou o véu para esconder o que a glória estava sumindo, Quantos véus nós usamos no domingo para esconder que estamos vazios na segunda-feira? Quantas vezes nós estamos ocultando algo e tentamos esconder com um véu que estampamos diante de nós?
Eu digo isso, queridos, e eu quero direcionar essa mensagem para a família, porque eu tenho estado muito preocupado com as famílias. Isso tem me incomodado muito, eu tenho orado a Deus, isso tem me trazido um incômodo muito grande. Eu sei que, queridos, as nossas famílias, elas são o alvo principal de Satanás. E muitas vezes nós acabamos envolvidos com tantas coisas, tantas atividades, com tantos compromissos, e acabamos esquecendo daquilo que é uma das coisas mais importantes. Nós precisamos estar fortalecendo nossas famílias. Precisamos estar fortalecendo os nossos casamentos. Precisamos estar fortalecendo o nosso relacionamento com os nossos filhos. Isso é algo, queridos, que talvez nós não estejamos atentos, nos deixando ser envolvidos com tantas coisas. Eu botei até aqui o perigo do véu moderno. Moisés usou o véu para esconder que a glória estava sumindo, mas muitas vezes usamos véus na igreja para esconder nossa falta de vida espiritual. Talvez se eu perguntasse aqui quantos estão tendo vida espiritual de qualidade, eu não sei quantos levantariam a mão. Eu não sei como você tem vivido diariamente, como tem sido o seu relacionamento com Deus. E amados, eu quero dizer que o ponto de partida, a motivação, o combustível para termos famílias fortes, alicerçadas no poder da palavra, no agir de Deus, para criarmos nossos filhos na direção de Deus, para que eles sejam participantes, como nós lemos lá em Eclesiastes, que nós devemos ensinar a criança que deve andar, para que quando ela cresça, ela não se desvie dos caminhos do Senhor. Isso precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de relacionamento com Deus. A gente precisa, queridos, isso é indispensável. Isso não tem como barganhar, isso não tem como nós negarmos. Nós precisamos ter momentos de intimidade com Deus. E eu sempre tenho falado aqui, quase em todo culto, eu tenho falado, é divertido a igreja sobre essas práticas que são tão importantes, inegociáveis. Nós precisamos, a igreja precisa, a igreja tem necessidade. Se a igreja não ter comunhão, se a igreja não ter intimidade, os problemas se multiplicam, tanto na igreja, principalmente no seu lar. Há lares que estão passando por dificuldades, lutas, e quando a gente vai ver, quando a gente vai indagar, falta de intimidade com Deus. Eu passei um filme aqui para os jovens, né, as pessoas que estão no curso de noivos, e o filme é muito interessante, você pode procurar, não é muito fácil de achar não, mas quem quiser pode pedir a mim, eu tenho no pendrive, posso passar. Se chama Encontro de Casais, que narra a história de 3 casais que estavam dentro da igreja, frequentando a igreja, todos os 3 casais, e estavam vivendo uma rota de destruição no seu casamento, todos eles querendo se separar, todos eles cogitando a possibilidade da separação. Mas cada um desses 3 casais tinha uma particularidade. Nós vemos ali problemas da primeira família, influência da criação dos pais na vida de um. Nós vemos a infantilidade de um homem casado que não conseguia assumir o seu compromisso do lar. Tinha ali aquele homem egoísta, o marido egoísta que só pensava nele, no interesse dele, naquilo que ele queria fazer. Do contrário, nós vemos também as mulheres que se sentiam abandonadas, a outra que sentia por ver o marido por ser muito meninão, sem responsabilidade de assumir responsabilidade, ela assumiu o controle da casa e se tornou a mãe dele. Não era esposa, era a mãe do cara. E a outra que não sabia como lidar com o problema do marido e vivia infeliz também, achando que não era amada. Todos os 3 casais
dentro da igreja. E uma das perguntas que eu botei ali naquela folha de perguntas, a primeira pergunta foi: qual o principal motivo para eles desejarem separar? Onde estava o principal motivo das lutas, das dificuldades, dos problemas? Eu acredito que todos foram unânimes em dizer que era a falta de Deus nas suas vidas. A falta de Deus nas suas vidas. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que se eu estiver buscando a Deus, orando, eu não vou ter problema? Não, não é isso que eu estou falando. Você vai ter problema. Eu tenho problemas. Mas fica muito mais fácil de você resolver os problemas quando você tem intimidade com o Espírito te direciona o que fazer. Quando o Espírito te dá uma diretriz, quando o Espírito te dá um norte. Ainda que esse norte, muitas vezes, você tem que abrir mão da sua justiça, do seu eu, do seu direito, para fazer valer o direito de Deus. E eu botei aqui, teste do ambiente familiar. O lar é onde as aparências caem e onde o compromisso com o reino é realmente testado. Removendo o véu em casa, nas tensões. Eu enumerei aqui algumas coisas. Eu botei assim, você ouve antes de falar? Guarda o silêncio estratégico? Usa tom de voz baixa? Pede desculpas? No serviço prático, há divisão voluntária de tarefas, né? Dentro de casa, ajudando a esposa, né? O marido, a mulher também cooperando com o marido. Há uma divisão de tarefas mútuas dentro de casa? Cuidado invisível, auxílio da carga um do outro. No ambiente emocional, você pratica o elogio sincero? Dá tempo de qualidade sem telas? Dá espaço para as falhas dos outros? Ora em secreto por eles? E eu botei assim: o mundo não lê a Bíblia, o mundo lê a nossa postura. Que tipo de evangelho nossas reações diárias estão pregando? Isso aqui é muito forte, porque se dentro de casa, queridos, no nosso convívio, nós não estamos conseguindo exercer, principalmente os homens, o sacerdócio do seu lar, e as mulheres a função de auxiliadora, nós temos inversão de papéis. Nós temos ali um ambiente propício para que Satanás comece algo que é lento, sutil. Ele não quer destruir o seu casamento em uma semana, nem um mês, talvez nem um ano. Ele quer sutilmente trabalhar no seu lar, trabalhar na mente do seu cônjuge, para que as coisas vão acontecendo, para que as coisas vão somando, e chegue a um ponto onde você não queira mais ouvir aconselhamento daqueles que podem te dar um direcionamento. Você já está tão desacreditado, tão sem fé, tão irredutivo a uma restauração, que você nega, você abre mão de qualquer ação de Deus, para que Deus possa estar intervindo para a mudança. Você passa a não querer mais a restauração daquilo, porque Satanás quer te iludir, quer te enganar. Ele quer dizer que você pode ser feliz em outro relacionamento, que você pode conquistar felicidade em outra pessoa, quando na realidade é uma baita de uma mentira. Você só vai mudar de endereço, só vai mudar de nome, mas os problemas vão continuar. E aí, queridos, eu gostaria de estar encerrando dizendo que Jesus, ele partiu o seu corpo para introduzir em você o caráter dele, para que você não saia daqui hoje da mesma forma que você entrou. Hoje nós vamos estar celebrando esse momento da ceia, participando da mesa do Senhor, comendo do pão que nos qualifica como responsáveis pela morte de Cristo. Talvez eu tinha dificuldade até de entender isso no início, mas
Eu não fiz nada, eu não estava nem lá, isso já se passou tanto tempo. Como é que eu sou responsável? Como é que eu posso me identificar com a morte de Jesus? Por que eu sou culpado da morte? Porque a gente ouve nas mensagens, né? E muitas vezes, talvez não explicar muito bem, a gente fica assim questionando, mas por que eu sou culpado? Queridos, porque eu sou pecador. Jesus, ele morreu há 2000 anos, mas o seu sacrifício, ele dá continuidade, ele transcende os séculos, porque ele trata da minha culpa, do meu erro, da minha transgressão. E uma vez que eu vivo uma vida de desobediência a Deus, eu preciso lançar mão do sacrifício de Jesus, que morreu em meu lugar por obediência a Deus. Isso é o que você precisa entender. Se você entender isso, tudo muda na sua vida. Todo entendimento, toda a sua postura, toda a sua ação daqui para frente muda se você compreende que você se identifica com a morte de Cristo por causa dos seus pecados. Era necessário. Eu já vi crente falar assim: pelo que eu faço, Jesus não precisava nem morrer não, bastava uma gota. Sabe aquela gotinha de sangue que faz teste de glicose? O soberbo acha assim: não, aquela gotinha já seria suficiente para apagar os meus pecados. Só que não é assim, queridos. Só que não é o sangue em si. A salvação não está no sangue em si. No sangue. O sangue que derramou, o sangue em si, não é o que salva. O que salva é o que levou o sangue a ser derramado, que é a obediência. O sangue foi apenas o resultado da obediência de Jesus. E é essa obediência que Deus quer transferir em nossas vidas pelo mesmo Espírito que estava em Cristo, nos motivando, nos incentivando, nos conduzindo a viver uma vida de obediência, porque todo esse sacrifício, tudo que Deus fez, toda a obra de Cristo se resume em apenas uma coisa: Deus fazer com que nós mudemos a nossa postura de desobedientes para sermos obedientes. Então foi como a Silvinha falou aqui, não é religião. Você não vai para a glória porque você é membro da Igreja Batista. Você não vai para a glória porque você é dizimista, porque você tem cargo na igreja, ou porque você não faz assim, não faz assado, porque você vem todo domingo. Não. Você vai para a glória porque você entendeu o amor de Deus, o que Cristo teve que pagar ali, por obediência, para nos comprar. E o que você tem que entregar para permanecer nesse caminho. Para receber a salvação você não pode fazer nada, não tem como fazer, não tem o que fazer. Mas uma vez que você tem a salvação, aí você paga um alto preço. Aí é diferente. Aí você tem que pagar um alto preço para você se manter salvo até a volta do Senhor Jesus. É preço de obediência, é o preço de renúncia. É o que Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, para encerrar essa palavra, meu amado, minha amada, se existe ainda alguma coisa, se existe algo que você ainda está tentando esconder com um véu, entregue isso hoje diante de Deus. Coloque esse fardo diante do Senhor. Nós estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui, queridos, não é para criticar. Às vezes as pessoas: não posso falar isso, como é que eu vou fazer? Eu tenho vergonha de falar isso. Você prefere ser acusado pelo diabo diante de Deus? É isso que você prefere? Do que você abrir, rasgar o véu, expor quem você é, o que você tem feito diante de Deus? Fale diante de Deus. Você vai ter a oportunidade agora, desses poucos minutos, para você colocar isso diante de Deus. Se existe alguma coisa na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos, que você entende que precisa mudar, que você precisa mudar, que você precisa entregar, que você precisa passar por uma intervenção do Espírito Santo de Deus,
E se é algo que você talvez não consiga sozinho, entenda que você tem alguém para lhe ajudar. Você tem apoio dessa igreja. Você tem irmãos que podem te auxiliar, caminhar com você. Nós estamos montando aí um grupo de irmãos, casais, o pastor Léo está à frente disso, para que a gente possa estar nos aproximando de alguns casais. E eu espero, igreja, que você aceite a visita desses casais. Eles vão apenas orar com você, eles querem um contato com você, orar pela sua casa, orar pela sua família. Aceite essas visitas. Quando eles marcarem, ligarem, por favor, não dê desculpas. Eu te peço como pastor, como aquele que Deus colocou na direção das vossas vidas, não deem desculpas. Você não é obrigado a falar nada, ninguém vai te obrigar a falar nada, a confessar nada. Mas aceite esses irmãos para estarem orando por você, abençoando o seu lar. Se você precisar de ajuda, nós estaremos aqui. Porque tudo que nós queremos é fortalecer famílias. Nós queremos estar acompanhando você na sua luta, na sua dificuldade, para que as coisas não cheguem ao momento que você pense, não dá mais, quero me separar. Não quero mais caminhar. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Você vê que isso é tão forte, quando Paulo explica, só que na primeira carta, capítulo 7, quando alguém se separava, que naquela época era uma carta de divórcio, não como o divórcio de hoje, mas que alguém se separava, era consentido viver separado, porque não conseguiam viver junto, debaixo do mesmo teto. Paulo é muito claro assim, ó, se o homem deixar a mulher, que não se case, porque se casar comete adultério. E a mulher se separar, não case, porque senão comete adultério. Queridos, estão separados e não era permitido casarem, porque existia ainda uma aliança que regia sobre a vida deles. Existia ainda uma cobertura, ainda que separados de corpos, ainda que separados de relacionamento, de convivência, mas ainda estava presente, agindo, atuando, uma aliança sobre a vida deles. E isso Deus ordenou para que em algum momento eles pudessem se arrepender da dureza do seu coração e pudessem voltar e renovar os seus votos a essa aliança. A coisa é muito séria, muito séria. Só que o mundo, ele sabe o que ele faz? Ele tenta mostrar a normalidade. É normal. Hoje você pode conversar com as professoras que nós temos aqui, que dão aula. Você pode perguntar a elas quantas crianças que elas dão aula, que os pais delas estão juntos, que tem papai e mamãe junto morando com eles. A grande maioria são filhos de pais separados, porque se tornou normal se separar e procurar felicidade com outra pessoa. Ninguém quer mais investir, ninguém quer mais acreditar. Isso revela uma coisa: nunca houve amor, nunca, porque o amor não é isso. Não é amor. Eu expliquei isso para uma pessoa, ela ficou assustada, ela disse assim para mim: então eu nunca amei. Eu disse: não, então você nunca amou, porque amor é entrega, amor é investimento. O amor não ensoberbece, o amor não trata mal, o amor não busca os seus próprios interesses, tudo suporta. O amor é fiel. E o mundo está fazendo de tudo para trazer uma nova lei, uma nova ordem, restaurando o caos na vida das famílias. Sabe por quê? Porque o diabo sabe mais do que nós mesmos o quanto a família é importante na concordância no mundo espiritual. E nós, como igreja, não podemos aceitar, não podemos permitir que isso entre em nosso meio. Nós temos que fazer de tudo.
Se você precisar se humilhar, que se humilhe. Se você precisar confessar, confesse. Faça de tudo, mas não perca o seu casamento. Não deixe Satanás vencer naquilo que Deus já determinou por vitorioso na sua vida. Feche seus olhos. Aleluia. Bendito e santo Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Quero te agradecer, Senhor Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito algo extraordinário em nosso meio. O Senhor tem feito conosco um novo pacto, uma nova aliança, Senhor, de uma glória que é presente, de uma glória que é muito mais superior. Moisés, com toda a intimidade que tinha com o Senhor, não usufruiu dessa glória. Abraão, que era conhecido como amigo de Deus, não teve esta glória. Davi, que foi tão próximo de Deus, vivendo tantas experiências com o Espírito de Deus, não teve desta glória. E hoje, Senhor, o mais simples e o mais humilde na tua casa, ele tem esta glória. Ele tem a oportunidade de ter essa glória desejada, cobiçada, ansiada pelos grandes homens que tiveram um sobrenatural de Deus em suas vidas, mas que não era chegado a eles o momento, nem a sua condição humana propiciava, Senhor Deus, dessa glória. Mas nós hoje em Cristo, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Ti, uma vez que nós entendemos este amor, uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados e assumimos o compromisso de viver uma vida que Te agrada, embasada na Tua palavra, na Tua verdade, esta glória vem e habita em nós, porque nós em Cristo Jesus fizemos um pacto com o Senhor, de viver uma vida de fidelidade, uma vida de serviço, uma vida de obediência, e isso é tudo que agrada ao Senhor. É trabalhar em nós agora, para sermos aptos, Senhor, para vivermos a eternidade ao lado de Jesus. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor. E nós queremos como igreja agradecer ao Senhor por isso, agradecer por esse cuidado, agradecer por esse investimento, agradecer porque o Senhor não nos abandonou, não foi somente o ato da cruz e nos largou de lado, mas o Senhor decidiu interagir, o Senhor decidiu continuar, enviando o Teu Espírito Santo para nos auxiliar nessa caminhada, dando a Tua palavra para que pudéssemos ter um rumo, para que pudéssemos, ó Deus, ter um entendimento das verdades espirituais e pudéssemos lutar contra nós mesmos, refutando, Senhor Deus, toda mentira, todo engano, toda cilada, toda influência deste mundo, dessa sociedade, para que não deixemos, Senhor, nos influenciar e tomemos decisões que desagradam a Ti, mas que permaneçamos, ó Deus, firmes, ó Deus, os olhos fitos naquele que é autor e salvador e consumador da nossa fé. Aleluia. Nós Te glorificamos essa noite, Deus. Nós Te exaltamos, Jesus, por toda esta obra maravilhosa, por essa aliança que é poderosa, que verdadeiramente transporta o pecador do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. E nós estamos aqui esta noite, ó Pai, para renovar os nossos votos de fidelidade a Ti. Estamos aqui para confessar a Ti as nossas falhas, aquilo que ainda nos impede, aquilo que ainda nos retém, aquilo que ainda, Senhor Deus, o diabo tem usado contra nós. Mas nós queremos tomar uma atitude essa noite. Senhor, esta noite, movidos pelo Teu Santo Espírito, queremos entregar ao pé da cruz. Queremos colocar, Senhor Deus, ali na cruz, as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos erros,
que ainda tem nos impedido, Senhor, de fazer com que essa glória seja vista por todos. Aquilo que tem impedido de fazer essa glória ser vista pelo meu cônjuge, pela esposa, pelo esposo, pelos filhos, pelos pais, pelos familiares. Aquilo que ainda tem sido como um véu que temos usado para esconder, Senhor, e impedido da manifestação da Tua glória. É hoje, Senhor, que queremos colocar no Teu altar. É hoje, Senhor Deus, antes de participarmos deste elemento, antes de participarmos da ceia, antes de participarmos desse momento tão maravilhoso, tão tremendo, que nos faz relembrar do sacrifício, da morte e do grande amor, do Teu amor revelado em Cristo Jesus. Antes de participarmos disso, Senhor, antes de, Senhor, renovar os nossos votos de fidelidade, nós queremos, ó Deus, entregar ao pé da cruz, porque cremos no poder remidor, cremos no Teu perdão e nos apropriamos da Tua graça, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado pela Tua graça, Senhor. Nós não merecemos, ó Deus, como somos falhos, mesmo depois de sabermos, de conhecermos, Senhor, como somos falhos. Olhamos para a nossa vida, Senhor, e nos convencemos que não somos merecedores deste amor. Como, Senhor, retribuir tamanho amor, tamanho cuidado? Deus nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor Deus, se temos sido tão negligentes àquilo que o Senhor tem nos dito, aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Nos perdoa, Senhor, nós te pedimos. Queremos entregar diante de Ti, Senhor, hoje, Senhor, a nossa negligência. Não queremos que as coisas deste mundo desviem, Senhor Deus, o foco pelo qual, Senhor, nós fomos chamados. O propósito da nossa existência ainda nessa terra. Não queremos ser iludidos com este mundo, não queremos permitir que a sutileza de Satanás venha sugerir que tenhamos um comportamento semelhante com o mundo, porque nós não pertencemos mais a este mundo, Senhor. Nós agora somos cidadãos do céu. A nossa pátria é outra, não é nessa terra. Estamos aqui apenas para cumprir o Teu propósito, porque aguardamos novos céus e uma nova terra, para habitarmos, que é o nosso lugar definitivo, para vivermos eternamente ao Teu lado, Senhor. Aleluia. Levante a sua mão. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento em que passamos na Tua presença. São momentos de edificação, ó Deus, de aproximação, de motivação, ó Deus. Palavras, Senhor Deus, que nos exortam, Senhor Deus, não trazendo culpa, Senhor, mas trazendo a consciência, ó Deus, o entendimento de quanto somos amados e o Teu cuidado com as nossas vidas, para que, Senhor Deus, andemos na Tua presença e sejamos uma oferta agradável, uma oferta que realmente te inspire, uma oferta que te alegre, Senhor, que saia o bom perfume de Cristo de nós e alegre o Teu coração. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana de conquista, abençoando os lares dessa igreja, abençoando cada vida, cada coração, cada mente. É o que nós te pedimos, já agradecidos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Digamos todos juntos: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.